Boa noite a todas, a todos e a todes. É com muito prazer que damos início a essa mesa redonda, intitulada, afinal, o que é ser decolonial sob a perspectiva da linguística aplicada. Meu nome é Eliana, atualmente respondo pela coordenação do mestrado em Linguística Aplicada da Universidade de Taubaté e vou atuar como mediadora dessa mesa. Mas antes eu gostaria de fazer algumas provocações com vocês, alguns questionamentos para que possamos refletir acerca do próprio título dessa mesa redonda. Então, a pergunta que eu faço a todos, a todas e a todes são as seguintes. Quem já leu Maria Firmina dos Reis, primeira romancista negra brasileira que escreveu o romance Úrsula em 1859. Primeiro romance de uma escritora negra que trata sobre o racismo e a escravidão. Ou uma outra pergunta: quem já leu Conceição Evaristo, Itamar Vieira? Quem já leu alguma obra de Ailton Krenak? Partindo por uma outra perspectiva, quem já foi a uma parada gay? Quem já frequentou uma boate LGBTQIA+. Ou ainda, quem já assistiu a rituais de candomblé, de umbanda? Quem já frequentou o candomblé, a umbanda? Quem conhece os orixás africanos? Uma outra pergunta que nos leva às nossas reminiscências, à nossa infância. Quem já tomou chás, infusões, indicados por aquela benzedeira, aquela senhorinha, que sempre encontrava uma erva específica para o problema dos bebês e das crianças? Então, parem um pouquinho para refletir acerca dessas questões. Vejam bem, todos nós temos uma história que nos remete à nossa formação, nos remetem às nossas origens. E é exatamente nesse sentido que nós vamos discutir esse conceito de decolonialidade. Então, eu vou dividir a tela aqui com vocês para discutirmos essas questões rapidamente, para depois eu passar a palavra para os professores que vão compor essa mesa redonda. Professor Francisco Estefogo, professora Miriam e professora Karen. Tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para instigá-los à seguinte questão. Vocês sabem que a Constituição brasileira completou 35 anos, não é? Então, em 1988 foi promulgada a nossa Carta Magna. E, recentemente, quem que foi eleito para a Academia Brasileira de Letras? Ailton Krenak. E exatamente, Ailton Krenak é o primeiro indígena eleito imortal na Academia Brasileira de Letras. Então, se nós observarmos, o Ailton Krenak tem uma história, né? Então, eu vou pedir para o Pedro, da TV Unital, compartilhar conosco esse vídeo. Interesses que têm se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão
movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Então, vejam só, Ailton Krenak, já em 1987, ele fez parte da Assembleia Constituinte e já fazia a defesa das questões ligadas aos indígenas. Ele já era representante dos indígenas na Assembleia Constituinte e ele foi um dos responsáveis pela inserção de leis que garantem a permanência dos povos indígenas em suas terras. Então, se nós formos pensar nas obras de Ailton Krenak, O Amanhã Não Está à Venda, Futuro Ancestral, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, são obras que mostram exatamente essa perspectiva que é genuinamente brasileira e, portanto, tem uma característica acerca daquilo que nós vamos discutir hoje, a decolonialidade. Então, pessoal, o que é a decolonialidade? Não é? Então, tem se falado tanto sobre essa questão ultimamente, é exatamente o caminho que nós temos para nós desconstruirmos padrões, conceitos e perspectivas que foram impostos aos povos subalternizados durante todos esses anos. E a decolonialidade é uma crítica direta que se faz ao capitalismo, à própria modernidade. Por que é uma crítica? Porque é uma alternativa para dar voz e visibilidade aos povos subalternizados e oprimidos que durante tantos anos foram silenciados. É, portanto, um projeto de libertação social, libertação política, cultural, econômica, que procura dar respeito e autonomia, mas não só ao indivíduo, mas sim aos grupos e aos movimentos sociais, como o feminismo, o movimento negro, o movimento ecológico, o movimento LGBTQIA+, e tantos outros movimentos. Então, nessa perspectiva, se nós falamos em decolonialidade, o que é a colonialidade? É exatamente essa estrutura de dominação sobre a qual nós vivemos, esse padrão de poder que permanece enraizado na nossa sociedade, mesmo após
o fim das relações coloniais. Então, o Brasil não é mais um Brasil colônia, mas a colonialidade ainda persiste. E essa colonialidade aparece de 3 formas, de acordo com o Quijano. A colonialidade do poder, que está ligada à questão da globalização, da propagação do capitalismo eurocentrado, hegemônico, o padrão do poder, né? A classificação por raça, tudo isso é proveniente dessa manifestação de poder sob a qual nós até hoje vivemos, infelizmente. Então, nesse sentido, nós vamos ter também a colonialidade do saber, que é exatamente a negação ou a invisibilidade do conhecimento que é produzido pelos povos marginalizados, não é? Pelo eixo, no nosso caso, o eixo sul, não é? Os países marginalizados do eixo sul. Então, além das desigualdades, das injustiças sociais, não é? Há também todo um legado epistemológico que é eurocentrado. Nós supervalorizamos tudo aquilo que é produzido pelo eixo norte, então, Europa, Estados Unidos, e negligenciamos os saberes legítimos construídos pelo eixo sul. E há, verdadeiramente, um epistemicídio. Por quê? Por que esse epistemicídio? Porque nega-se todo e qualquer tipo de conhecimento produzido fora da academia. Então, o exemplo que eu dei sobre os chazinhos indicados pela benzedeira, né? Ou então, muitas plantas alimentícias não convencionais. Quantas plantas já eram consumidas pelos povos indígenas e povos não indígenas, mas que só se tornaram efetivamente conhecidas após uma análise criteriosa da academia, não é? Então, aí se transformaram nas famosas PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Então, esse epistemicídio acontece em vários níveis. Há também, pessoal, a colonialidade do ser, que está ligada à inferioridade que é atribuída aos povos subalternizados. Então, aqueles grupos que foram silenciados, foram oprimidos e colocados à margem da sociedade, como os negros, os índios, as mulheres, os mestiços, os LGBTQIA+, dentre outros. E aí, eu coloco aqui a imagem da escrava Anastácia, não é? Amordaçada, e aqui uma matéria do Globo de 2020, não é? Em que mostra exatamente o quanto a colonialidade do ser está presente nos dias de hoje. Quem são os precursores dos estudos decoloniais? Eu selecionei aqui algumas mulheres, não é? Latino-americanas. A primeira, Lélia Gonzalez, brasileira, intelectual, ativista, professora, filósofa e antropóloga. Ela é um símbolo de luta contra o apagamento epistêmico do intelectual negro. E olhem só o que ela já dizia. Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, da nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. Já a Maria Lugones, ela argentina, filósofa, socióloga, professora de literatura comparada e estudos femininos em Nova York, ela é conhecida pela sua teoria dos eus múltiplos, o seu trabalho com o feminismo e o desenvolvimento da colonização do gênero, ou seja, ela defende que gênero é uma imposição colonial, e principalmente quando se trata, né, das questões femininas. Lélia Gonzalez, em 1981, publicou essa matéria, Mulher Negra, essa quilombola, não é? Na Folha de São Paulo. E outro precursor, Paulo Freire,
que não era, obviamente, decolonial, no sentido restrito da palavra, mas as suas ideias, as suas colocações denotam essa visão decolonial, né? Então, ele diz, em Pedagogia do Oprimido, como posso dialogar se me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço e até me sinto ofendido com ela. Outro precursor, que vocês poderão ler, Bell Hooks, que no livro Ensinando a Transgredir, de 1994, faz referência a Paulo Freire, né? E ela diz... ensinar os alunos a transgredir as fronteiras raciais, sexuais e de classe, a fim de alcançar o dom da liberdade. Esse é o objetivo mais importante do professor. Entre outras obras, além de Ensinando a Transgredir, ela escreveu outras obras. Um outro precursor, aí já na área da psicologia, da psicanálise, é o Frantz Fanon, um dos mais influentes nomes, né, do movimento da luta antirracista, desde a sua publicação em 1952. Nesse livro, pessoal, Pele Negra, Máscaras Brancas, ele apresenta uma interpretação psicanalítica da questão negra, tendo como motivação explícita desalienar pessoas negras do complexo de inferioridade que a sociedade branca sempre incute nos negros desde a infância. Então, é uma obra cuja leitura vale muito a pena. E, mais recentemente, Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, a história do racismo cotidiano. Ela é uma psicóloga portuguesa que cursou o doutorado na Alemanha. E a sua tese de doutorado na Alemanha foi exatamente sobre essa questão do racismo cotidiano. E aí, nessa obra, ela apresenta resultado da sua pesquisa com várias mulheres negras que moravam na Alemanha, eram afro-alemãs e mostram todo o desconforto que elas sentiam por conta desse racismo cotidiano. E aí, num dos trechos, ela diz: o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada. Dói sempre, por vezes infecta e outras vezes sangra. Então, vejam bem, nós temos que efetivamente, a partir dessa visão decolonial, nós temos que efetivamente pensar em como abrir fendas ou gretas, como diz a Catherine Walsh, para tratarmos dessas questões na escola. Nós não podemos nos silenciar, nós não podemos apagar. Nós temos que efetivamente abrir esses espaços, por mais conservadora que seja a escola, a gente tem que abrir esses espaços, essas gretas, para que possamos auxiliar na construção de uma sociedade mais justa, equilibrada, harmônica, mais empática. E aí eu finalizo a minha fala com o poema do Brecht, É Preciso Agir. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram uns desempregados, mas, como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora, estão me levando, mas já é tarde. Então, esse poema sintetiza exatamente o que nós pensamos acerca da decolonialidade sob a perspectiva da linguística aplicada crítica, transgressora, indisciplinar.